Olá, o meu nome é Henrique, tenho 38 anos e como acompanho canais de relatos sobre lobisomens, inclusive o de vocês é um que particularmente eu gosto bastante, então eu resolvi enviar esse relato. Pois bem, há algum tempo vem acontecendo coisas estranhas aqui no bairro onde eu moro. Eu moro no Belém do Pará, em um bairro chamado Tenoné. A minha casa fica próxima à Avenida Augusto Montenegro. Porém, eu não darei maiores detalhes sobre a minha localização, pois a coisa aqui está estranha demais e eu não quero colocar a vida da minha família e nem a minha vida em risco. De uns tempos pra cá, começou a rolar um boato sobre uma criatura de pelagem escura com a aparência de um grande cão negro e que vem aterrorizando a tranquilidade dos moradores. Muitos dizem já terem visto, outros ouvem barulhos estranhos e coisas do tipo. Pois bem, depois desse breve resumo, eu vou contar uma experiência que eu tive. Eu trabalho perto de um lugar chamado Três Marias. Certa noite eu estava retornando para casa já um pouco tarde da noite, pois eu tinha feito uma hora extra nesse dia. Já era por volta de umas 10 horas da noite, mais ou menos. A rua estava deserta já pelo avançar da hora e também por esse boato desse tal lobisomem. Ao passar por uma ruazinha de terra e pessimamente iluminada, eu comecei a ouvir uma espécie de respiração ofegante e grossa. Por mais absurdo que seja, o primeiro animal que aquele som me lembrou foi um rosnado de um leão de tão grosso e pesado que era aquele som. Olha, pessoal, sem vergonha nenhuma, eu confesso que na hora eu gelei de medo e congelei, pois eu travei ficando parado no meio da rua sem saber se eu ia ou se eu voltava. Quando eu firmei a minha visão mais à frente, debaixo de uma árvore, em meio às sombras, eu vi um vulto grande. Era da altura de uma pessoa abaixada, como se tivesse sentado, só que não era uma pessoa. Era algo bem maior e bem mais forte fisicamente. Não dava para ver muita coisa devido à falta de iluminação, mas o que dava para ver claramente eram dois olhos brilhantes que refletiam igual olhos de gato no meio daquela escuridão. Eles estavam olhando diretamente para mim. De repente, aquela coisa, seja lá o que fosse, foi lentamente se erguendo e ficando de pé. Com certeza é maior que eu, e eu tenho 1,78 m de altura. Parecia que eu ia me urinar nas calças, tamanho o medo que eu estava sentindo. Nessa hora, eu tirei forças não sei de onde e corri. Eu corri muito, voltando para onde eu tinha vindo naquela ruazinha apavorado e olhando para trás para ver se aquela aberração estava vindo atrás de mim, mas graças a Deus não estava. Porém, de longe, eu ouvi um uivo, tipo um som de lamentação. Eu entrei no primeiro comércio que eu encontrei e só saí de lá quando, por um milagre, um vizinho parou lá de carro para comprar algo. Eu conversei com ele, expliquei a situação e peguei uma carona para casa. Eu disse onde foi o ocorrido e passamos pelo local bem devagar, porém não tinha mais nada. Seja lá o que fosse, simplesmente sumiu. Desde então, vários e vários boatos vêm sendo falados aqui no bairro Tenoné. Até canais do YouTube e emissoras de TV já estiveram por aqui. Sempre buscamos saber mais sobre os lobisomens, né? E quando aparece algo assim onde você mora, eu me senti na obrigação de compartilhar para que chegue em mais e mais pessoas. Dá um medo? Sim, claro que dá. Estamos acostumados com lobisomens em filme. Agora, quando tem um perto de onde você mora, é diferente. E quando você se depara provavelmente com ele, como foi o meu caso, a coisa muda de figura. Dá medo sim. Pois o ser humano, ele teme aquilo que ele não conhece. E eu temi, e muito. Eu espero que vocês curtam essa minha história. Caso aconteça mais alguma coisa, eu mando outro relato para vocês. Se é verdade ou não, não sabemos. Mas que tem algo aqui, isso tem. Bom, amigos, é isso. Muito obrigado aos amigos do canal, abraços a todos e uma boa noite. Olá, eu não irei me identificar, usarei apenas o meu nome fictício que sigo o canal, Paris Jackson. Vendo essa imagem da capa do vídeo de vocês, eu lembrei de um relato que o meu pai contou para mim. O meu pai viu uma mulher se transformar em uma criatura dessas chamada lobisomem.
Ele um dia foi chamado para trabalhar em um sítio. Os dias de trabalho foram normais. Agora, em uma noite, ele estava na casa, na parte da cozinha, quando começou a escutar um barulho de alguém se aproximando do local. Quando ele olhou pela janela, ele viu uma mulher se aproximando. Uma mulher bem jovem até. Ela foi até o curral que estava vazio e começou a fazer uns barulhos estranhos. Eram sons como se ela estivesse passando muito mal ou algo assim, e depois começou a gritar de dor. O meu pai jura ter ouvido barulho de ossos se quebrando vindo daquela mulher. E o pior era que só estava ele cuidando do sítio naquela noite, pois o pessoal havia saído rapidinho. Quando tudo aquilo parou, o meu pai viu se levantar no lugar daquela mulher o que parecia ser um lobo muito grande, muito enorme. Ele correu e se trancou em um dos quartos enquanto ele via pela janela aquela coisa correr para longe. E foi assim que tudo aconteceu. Fica aqui esse acontecimento caso vocês do canal queiram contar. Muito obrigada e boa noite.